Assembleia de Deus, a harmonia. Quero nesse instante convidá-los para a gente ler uma passagem bíblica sobre a qual nós iremos refletir um pouquinho em Efésios capítulo 4, Efésios 4, a partir do verso 1. Hoje nós iremos servir a ceia do Senhor. Esta mesa aqui posta, com esses dois elementos aqui, o pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus, e nós iremos participar dela com gratidão e alegria, lembrando da nossa libertação através do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Efésios 4, a partir do 1 até o 6, diz assim: Portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a mesma esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Querido Senhor, que essa palavra que nos chama à unidade, à comunhão, possa ter efeito em cada um de nós. Que esta mesa aqui posta, que é a mesa da comunhão, onde nós lembramos de tudo o que fizeste por nós na cruz, toda esta meditação na noite de hoje possa trazer a cada um de nós edificação, exortação e consolação. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Todos podem tomar assentos. Meus amados, a ceia do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Jesus. E Ele mandou que a gente repetisse esta cerimônia até que Ele voltasse. E nós, na nossa organização aqui como Igreja do Senhor, a gente admitiu, dentro da nossa agenda, realizar a ceia uma vez por mês, relembrando o meio através do qual nós fomos salvos. E para isso nós estamos aqui hoje. E aí vem uma pergunta: quem pode participar da mesa do Senhor? É uma boa pergunta. Então, esse texto que aqui nós lemos em Efésios 4, nos convoca à unidade de fé, nos chama para vivermos em um só corpo. E para isto, eu gostaria de rapidamente refletir com vocês antes de distribuir esses dois elementos. Vejamos a primeira parte do capítulo 1 que lemos. Paulo diz: portanto, eu, prisioneiro no Senhor. Já pensaram nessa expressão? Paulo aqui,
Ele foi o fundador desta igreja, a igreja de Éfeso, composta de judeus e gentios, e agora ele estava preso, ele estava em Roma, preso, e escrevendo à igreja, e quando ele escreveu aqui, ele repetiu aquilo que disse lá no início da carta, no capítulo 1, se apresentando como prisioneiro do Senhor. Ele não disse prisioneiro do império, ele não disse prisioneiro do rei, ele não disse prisioneiro de Roma. Ele carregava uma consciência muito forte. Aquilo que ele tinha dito em Romanos 8:28 era verdade. Ele chegou a dizer ali, o que está escrito é: e sabemos que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. Ele agora preso, e não foram apenas meses, foram anos, já perto do final do seu ministério, e ele tem a coragem de se apresentar como prisioneiro no Senhor. Isso faz toda a diferença, porque ele conhecia um plano maior. Aquela prisão tópica ali, para ele, não era um desestímulo, para ele não representava a perda da caminhada. Ele não apresentou-se numa linguagem como que se vitimando, eu aqui lamentando, preso, não. Ele disse: eu, prisioneiro no Senhor, tenho consciência de que as minhas prisões contribuíram para o progresso do Evangelho. Estranho isto, não é? Se alguém está preso ou está acusando A ou B, ou a si mesmo. O criminoso da cruz acusou-se a si mesmo antes de pedir a misericórdia de Jesus. Ele disse: eu sou o culpado. Mas aqui ele estava atribuindo tudo a Deus. Depois que ele teve aquele encontro com Deus no caminho para Damasco e foi transformado, ele sabia que um plano maior englobara a sua vida, de tal sorte que tudo o que viesse lhe acontecer haveria de contribuir para a glória de Deus, a ponto dele dizer: ele será glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Esta é a consciência que obtém aquele que recebe o Espírito Santo na sua vida. Não vive mais lamentando, mas vive pela fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E ele estava ali preso, mas a palavra nunca esteve presa na sua boca. Veja o que ele disse escrevendo aos Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12, ele diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que eu estou preso.
que eu estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Que estranho, inusitado o que ele diz aqui. As minhas prisões contribuem para a expansão do Evangelho, e tem uma coisa, toda a guarda pretoriana e os demais, quem passa na minha frente, recebe a mensagem. Soldados se converteram muitos, ouvindo a mensagem poderosa na boca do apóstolo. Ele preso certa vez, na prisão de Filipos, o carcereiro, chegou ao ponto que queria se matar, pegou a espada e ele prontamente falou a palavra e ele foi salvo, ele e a sua casa naquela noite. De forma que, em um determinado momento, esses demais que ele fala aqui, teve uma hora importante, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do verso 24, Pôncio Festo, o governador da província da Galileia, ouvindo Paulo preso, estava o rei Agripa, estava o governador, e Paulo fazendo a sua defesa, ele proclamou a mensagem poderosa do Evangelho. Festo disse: você está delirando, você está louco, as suas muitas letras te fazem delirar. Quando ele anunciava o reino de Deus, a unidade do povo de Deus, e proclamava a salvação em Jesus. Naquela mesma ocasião, o rei Agripa disse: por pouco você não consegue me tornar cristão. E imediatamente ele disse: seja por pouco, seja por muito, oxalá que não só o Senhor, mas todos pudessem se tornar tal qual eu sou. Então ele proclamava essa mensagem. Esse prisioneiro do Senhor não estava vitimado, não estava derrotado, não estava anulado em coisa alguma, porque o Espírito de Deus estava o usando de um modo poderosíssimo. E hoje, nós aqui, mais do que todos os demais, sabemos com todas as letras o quanto as prisões deste homem de Deus contribuiu para a expansão do Evangelho. 13 epístolas da sua Bíblia foi escrita por ele, muitas delas em prisões, quando não pelas experiências vividas nelas, que mostravam o poder da fé, que por sua vez até os irmãos que estavam em liberdade, vendo o entusiasmo deste homem preso, proclamando com esta vida poderosa a mensagem, também eram estimulados. Olha, se Paulo preso está ganhando soldados, está ganhando toda a guarda pretoriana, está pregando a governadores e reis, então eles tinham um novo estímulo. O efeito das prisões não foram negativas, porque a consciência dele era que não era preso de homem nenhum, ele era preso no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que faz todas as coisas nos céus e na terra. Isto passa uma mensagem para a gente, não é? Tanta gente que se apresenta como vitimada, acusando o mundo A ou B, e não reconhece a graça de Deus sobre a sua vida. Mas aqui está um exemplo poderoso de alguém sem liberdade, dentro de uma cela, mas engravidado desta alegria, deste gozo, desta missão extraordinária. Cumpria-se aquilo que Jesus disse em João 13:7, o que eu faço,
tu não sabes agora, compreenderás depois. Tem muita coisa que parece o fim, parece a derrota, parece o insucesso, mas se nós tememos a Deus, voltemo-nos para o que Paulo escreveu: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem de quem ama a Deus. Se você foi chamado por Ele, se o véu dos teus olhos já saiu, e ao ler a Bíblia você já reconhece que ela é a palavra de Deus, esse mistério não vem da ciência puramente humana, você crer nisto, porque o Espírito Santo de Deus, Ele foi quem revelou esta verdade, este milagre, esta bênção, esta maravilha. A gente também vê o homem de Deus, lá no Gênesis, era o mesmo Espírito operando. Vocês lembram de José, aquela vítima que foi vendida pelos próprios irmãos? Os próprios irmãos planejaram a sua morte, jogaram-no numa cova. Por intervenção de Rúben, eles não o mataram, e depois daquela cova viram os midianitas vindo, tiraram da cova, venderam, pegaram o dinheiro e não se importaram com ele, e ele foi como escravo para o Egito, uma outra nação. E depois, quando esses irmãos aparecem para pedir socorro lá no Egito, se depara com José, governador, e José os reconhece, e o que é que José diz para eles? Fiquem tranquilos, fiquem calmos, não se culpem, vocês estão perdoados. Isso está em Gênesis 45. Fiquem inquietos, não temam, porque foi Deus que me enviou adiante de vocês para livrar as vossas vidas. Quem tem esses olhos bons, são estes os olhos que Jesus disse: aqueles que têm os olhos bons, todo o seu corpo terá luz. Então ele via, ele enxergou em tudo aquilo que era a mão poderosa de Deus o guiando até o Egito, para onde foi, e depois de tantos anos, eles estavam ali para serem socorridos por José. E no capítulo 50 de Gênesis, José repete para eles: não tenham medo, porque eu vou segurar vocês e os vossos filhos, e não vai faltar nada para vocês. Então esse é o Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas. Mas aí eu estou apenas no passo inicial do apóstolo. Eu sou o prisioneiro, tranquilo e quieto, e fazendo a obra. Depois, na parte B desse versículo, veja o que ele diz: porque eu, o prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Nós fomos chamados, e para viver de modo digno, ele está aqui suplicando, porque em Efésios, nessa mesma carta, lá atrás um pouquinho, no capítulo 1 e o verso 3, veja o que ele tinha dito na prisão aí: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha o chamado. Que chamado era esse que Paulo estava dizendo?
o chamado para sermos santos e irrepreensíveis diante da presença de Deus. E esse plano de salvação, ele diz aqui, que aconteceu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. Deus que não vê passado, presente e futuro, Deus que é um eterno presente, Ele, antes da criação do mundo, já nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Era esta consciência que não movia a esperança do apóstolo preso. Ele dizia isso aqui: esta leve, momentânea tribulação há de produzir um peso de glória muito excelente. Então o consolo dele era porque cria, enxergava esse plano maior de Deus em sua vida e na vida de todos aqueles que são chamados. Porque Deus preparou isto. Olha o que ele diz no capítulo 2, dessa mesma carta, e o verso 10: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Esse povo todo dele, especial, zeloso e de boas obras, que somos nós. E esse plano de salvação que não foi inventado por nenhum de nós, que na presciência divina ele já havia traçado, esse projeto de salvação que nos englobou, é um projeto antes da fundação do mundo. Ele preparou um reino. Mateus, no capítulo 25, verso 34, diz que vai chegar o momento na nossa história, na agenda divina, vai chegar o momento que ele vai dizer: vinde, abençoados de meu Pai, entrai para possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É para isso que nós fomos chamados e estamos convocados para vivermos em santidade nesse tempo presente, para celebrarmos a vida, independentemente das circunstâncias e das ameaças que possam nos vir. A gente tem a confiança na fé do Filho de Deus, a fé que nos faz enfrentar e vencer este mundo, porque a fé é a vitória que vence o mundo. E aqui estava um homem preso, falando todas essas coisas grandiosas e extraordinárias. 2 Timóteo 1:9, ele chegou a dizer: pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas boas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Diga amém. Então tenha segurança, tenha firmeza, aquiete-se e saiba que Deus é Deus. Creia que essas circunstâncias todas passarão, e a nós está destinada a glória celestial, o reino
onde ele diz: toda lágrima, todo choro, todo pranto passará, ficou para trás, haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde aqueles que hoje têm sede e fome de justiça serão fartos. Nesse reino ninguém vai ter mais esta sede, você será saciado, você será pleno, você conhecerá como também você é conhecido, você olhará a Deus face a face, como Ele é, o veremos. Esse é o nosso futuro. Portanto, as circunstâncias que nos apertam hoje são coisas mínimas, que na visão do próprio Paulo, coisas leves e coisas momentâneas. Prisão tópica vai passar. Amém? E ele prossegue, e fala então desse plano eterno em Apocalipse 13:8, diz que lá, na eternidade, já havia cruz, já havia um cordeiro imolado. Olha, o cordeiro que foi imolado desde a criação do mundo, do universo. Jesus já estava em ação. Esse plano não foi elaborado de última hora. Tudo estava elaborado em Deus. E chegava a hora dessa manifestação desse cordeiro. Gálatas 4:4, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a bênção da adoção de filhos. Então chegou a plenitude dos tempos, desde os tempos eternos, ele já havia sido então imolado, conforme está escrito, mas chegou a hora de se materializar diante dos nossos olhos. E isso veio na plenitude dos tempos, há cerca de 2000 anos atrás. E veio Jesus, nascido de mulher, para nos resgatar com o preço do seu sangue. E João, o primo e precursor de Jesus, que tinha 6 meses de vida a mais do que a vida de Jesus neste mundo, uma diferença muito mínima. E João, no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, ele viu Jesus vir andando ao seu encontro. Quando ele viu, levantou a cabeça o profeta e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro Pascal, aquele que foi sacrificado em nosso lugar, cuja carne e sangue hoje estão aqui representados nesta mesa, da qual nós todos que estivermos de acordo com esse texto que nós lemos, iremos cear, iremos participar. E Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, a partir do verso 18, ele chegou a dizer: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito algum, conhecido de fato, antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos
em vosso favor, ao meu favor, ao teu favor, a nosso favor, ele foi revelado. Por intermédio dele crestes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estão firmadas em Deus. Diga amém. Quantos aqui têm a sua fé e a sua esperança firmada em Deus? Glorifique o nome do Senhor, porque isso está dentro do propósito e do plano divino, antes que o mundo existisse. Antes do sol, antes da terra, antes das águas, antes de qualquer coisa, o projeto estava pronto, incluía você, eu, nós, fomos chamados para viver em novidade de vida. E é esse Cordeiro maravilhoso que veio, morreu, ressuscitou, levantou-se da terra, conforme havia dito, apareceu durante 40 dias, se revelou de muitas formas àqueles que viviam na sua geração, e hoje, através do Espírito Santo, nós cremos, não precisamos de nenhuma manifestação a mais, tudo está pronto. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. À medida que cremos no Evangelho, esse Espírito habita em nós e nos dá toda esta segurança e esta convicção inarredável. Colossenses 1:22, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Isso é muita informação, é muita coisa, é mais do que se pode contar. Não há como contabilizar este privilégio, porque veja que coisa grandiosa. Ele fez tudo através da sua morte, para nos apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação. É por isso que não há condenação para quem está em Cristo. Quem está em Cristo está livre da condenação. Não há mais poder em lugar algum capaz de nos condenar, porque é Ele que é tudo que está do nosso lado. Efésios 5:27, e para apresentá-la a si mesmo, é Ele por Ele mesmo, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável, irrepreensível. É esta lavagem regeneradora que o sangue de Jesus proporciona em nós. E ao fazer isto, ele agora diz nessa mesma carta, capítulo 5, verso 2, e andai em amor como Cristo, que também nos amou, e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício, como cheiro suave. Era o preço que precisava ser pago. Ele vem e se oferece no nosso lugar, trazendo-nos esta segurança total e absoluta, e nos faz agora andar em amor. Então esta mesa é para quem anda em amor. Não sei se está muito alto o som. Está alto aí? Então, ele aqui diz que precisamos agora andar em amor. É por isso que ele, quando se apresentou, disse, eu rogo a vocês, eu suplico que vocês não vivam de qualquer forma, porque não é possível se receber tanto
e continuar no caminho do engano, do erro, da maldade, da amargura, da vitimização. Não podemos ter essa linguagem negativa diante de tanta coisa. O que nós temos que fazer é o que ele disse aqui, no capítulo 1, é glorificar a Deus, porque nos deu todas essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então esse enriquecimento deve agora ser a razão para a gente não andar mais de qualquer jeito. Olha o que ele diz, escrevendo na segunda carta aos Coríntios 6 e verso 3. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma. Não dê escândalo em nenhuma atitude, seja em palavras, seja em pensamentos. Não alimenta esse pensamento, expurga isto, joga fora, não deixa que a amargura brote no teu coração, produza o seu fruto de morte, de limitações e de ódio. Mas ele diz, não damos nós escândalo em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja achado em falta, o nosso serviço não seja censurado por ninguém, mas que possam ver em você um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que foi chamada, que vive uma vida equilibrada neste mundo. Se alguém te acusar, não vá desistir nem acusar, porque com ele o mal a gente paga com o bem, o ódio com o amor, a incompreensão com a compreensão, porque afinal nós fomos chamados num plano muito maior. Então precisamos viver isto na prática, na segunda-feira, precisamos viver isso durante a semana, precisamos viver isso em todos os dias da nossa vida, porque afinal ele nos chamou e o nosso lugar não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus agora, com esse chamado e dentro desse plano maior, extraordinário. E aí, meus queridos, com essa consciência, é que nós somos chamados a participar da ceia. E aí, é preciso sim, a gente agora com toda, olha o versículo 2, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando-vos aqui já mostra, não é, a nossa imperfeição ainda aqui nesse mundo. As nossas inconveniências às vezes. A necessidade de um perdoar o outro. Dois cônjuges casam com promessas extraordinárias de amor, e mesmo assim um vai falhar contra o outro. Vai ser necessário muitas vezes perdoar um ao outro. E ele aqui está dizendo, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos, procurando cuidadosamente, estou na leitura, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. As conexões, as ligações, os relacionamentos, as falas, as conversas, as compreensões, as trocas, as negociações, tudo seja feito com esse vínculo da paz, que o que nos conecta ao outro seja a paz, não seja outra coisa. Então, se nós estabelecermos isso, faremos a diferença sim, nesse bairro, nessa cidade, nesse país, nesse continente, no mundo. Aonde tiver uma pessoa de Deus, o amor de Deus precisa estar revelado de alguma forma, porque onde estiver uma pessoa de Deus, está o Espírito de Deus com esta pessoa. De tal sorte que se não tiver o Espírito, não é dele, simples assim. Portanto, quem é de Deus, precisa manifestar Deus em palavras, atitudes, pensamentos, alimentação de ideias. A gente não se desconecta, a gente não se desliga de forma alguma. Se eu quisesse, não podia, e se eu pudesse, não queria. É assim que é. A gente não tem mais opção outra. A nossa opção é Cristo, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Ele é esse
ponto extraordinário de convergência. Veja o que ele diz no capítulo 1, verso 9 ao 11. Escuta bem, ao 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Deus estabeleceu em Cristo um bom propósito, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, em Cristo, Ele é a convergência. Se tirar Ele da equação da sua vida, tudo estará perdido. Essa convergência, Ele falou sobre ela, diz: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Portanto, é preciso a gente afluir, concorrer, confluir, dirigir-nos a Ele. É preciso agregar-se, agrupar-se, juntar-se, reunir-se a Ele nessa convergência, porque a gente ou coloca Cristo no centro da nossa vida, ou faltará tudo. Ninguém pode ter uma vida feliz, organizada, sem esta convergência para Cristo. Então, além dele dizer que atrairá todos, Filipenses 2 e 29, por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então precisamos sim entrar nessa convergência e produzir todo louvor para Deus. O mote dos salmos é: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então é nesta convergência, quando nós nos reunimos em nome do Senhor, quando nós o priorizamos, quando o constituímos como o nosso Salvador, tudo vai dar certo. Mesmo que você esteja preso, tudo vai dar certo. Mesmo que esteja passando por um período de enfermidades, mesmo que esteja enfrentando adversidades mil, você precisará descansar, mas descansar à sombra dEle, porque é Ele que te cobre com as suas asas, e é debaixo dessas asas que você se sentirá seguro. Se não estiver debaixo das asas do Altíssimo, tudo vai falhar. Colossenses 1:16, portanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Então eu e você, criados para Ele, e Ele com uma bondade enorme diz: eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Portanto, vamos nesta noite, com esta consciência, comer do pão, beber do vinho, porque logo, logo, nesse seu chamado, ele disse, nunca mais, na última ceia que ele participou com os discípulos, ele disse, essa é a última que eu estou comendo com vocês aqui. Agora tem uma coisa, tem uma ceia preparada lá, até aquele dia que eu beba de novo com vocês, agora no reino celestial. Quem está apto a comer essa ceia aqui hoje?
é aqueles que estão prontos para participar da ceia na glória celestial, sem nenhum medo, sem nenhum susto. Como ele vem num piscar de olhos, se ele vier daqui a 1 segundo, eu tenho absoluta convicção que vou ser recebido na ceia celestial, e a Bíblia diz que lá ele vai nos servir. Já pensou? Quantos aqui têm a convicção que come aqui e come lá? Amém. Agora, finalizando, quem são estes, hein? Quem tem a convicção desse chamado? Quem já está desassustado nesse mundo por causa desse plano que nos envolveu, e que nos nomeou, e que nos salvou, e que nos perdoou, e que nos purificou, e que isentou de toda culpa, e que nos absorveu, e que nos deu total e ampla liberdade, que abriu os nossos olhos, que nos ressuscitou dentre os mortos, que tirou toda a cegueira, que nos trouxe das trevas para a luz, e nos fez enxergar tudo o que aqui foi dito e muito mais. Estes vêm e participam com uma consciência muito tranquila. Mas se alguém ainda não fez sua decisão e diz: que pena que eu ainda não tenho toda esta convicção, mas você quer esta convicção? Essa convicção também é para você. Ele manifestou-se trazendo salvação para todos os homens, e você está no meio desse todo. E se você crê, você será salvo. É assim que diz a palavra. Creu, será salvo. Invocou o nome do Senhor, será salvo. E aí, os que participam são esses que creem nisto. Olha, há um só corpo e um só espírito. Ninguém aqui é sozinho, isoladamente. Você não é um corpo, você é membro do corpo de Cristo. Portanto, nessa condição de membro acaba todo o orgulho, toda a vaidade, toda a soberba. Porque já pensou a mão querendo desfazer do pé? Seria um absurdo, não é? Então, quando nós nos entendemos, nos compreendemos como membro do corpo, num único corpo, que é o corpo de Cristo, aí a gente vai valorizar todos os nossos irmãos, porque a gente compreende à luz da revelação, que cada um é membro de um só corpo, e portanto é a felicidade dos membros como um todo, que torna a felicidade do corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus o Senhor. É por isso que ninguém consegue destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecerá contra esse corpo, porque ele é o corpo do Senhor, e essa é a mesa do Senhor, e nós vamos comer do Senhor. Mas é preciso saber que há um só corpo, um só espírito. Se você está buscando espíritos diferentes aí, os espíritos invocados em muitos lugares, a diversidade de espíritos, estes nada tem a ver. É um só corpo e um só espírito, é o Espírito Santo de Deus, que habita em todos nós. Então, é preciso crer num só, que faz parte de um só corpo, que é membro de um só corpo, que é movido e dirigido pelo um só Espírito, da mesma forma que recebestes a esperança, para a qual fostes chamados em uma só esperança. Qual é a nossa esperança? É viver eternamente aqui? Não, a nossa esperança é um dia sermos arrebatados e aí subir ao encontro do Senhor. A nossa esperança é a glória celestial. A nossa esperança é a cidade não feita por mãos, eterna nos céus. A nossa esperança é a casa do Pai, que Jesus Cristo disse: tem muitos lugares lá, e se não tivesse eu não diria. Então é uma só esperança, é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor. Não há outro Salvador além dele. Fora dele não há. Ele diz: não há, fora de mim não há Salvador. Isso é repetido no livro de Isaías muitas vezes. Não há. Os apóstolos disseram: olha,
debaixo dos céus você não vai encontrar outro, Atos 4:12, porque é só um, é só um só Senhor, uma só fé. Não é uma fé distorcida, mas é uma fé na pessoa bendita de Jesus. É uma fé de que no sacrifício dele, ele levou os nossos pecados. Um só batismo, nós estamos imersos nesse corpo, nós fomos imergidos nele, nós fazemos parte agora dele, nós estamos em Deus, nós nos submetemos ao batismo. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse Deus que é meu, que é seu, que é nosso, é o único. Então, você não vai buscar outro Senhor, senão o Senhor nosso Deus. Se alguém ainda não tem essa unidade de fé, e você tem uma série de ídolos sobre os quais você se curva, pede, espera, você ainda está equivocado, não pode participar. Mas é preciso ter essa genuína fé. Se alguém ainda não a tem, e está aqui dentro, e quer nessa noite entregar sua vida a Jesus, esse é um bom momento, essa é uma boa hora, porque Jesus está aqui para salvar tantos quantos queiram. Tem alguém que ainda não fez a sua decisão e quer nessa noite vir e entregar-se e render-se a este Deus para obter a convicção da salvação? Se tiver, pode vir. Se você está em casa nos ouvindo e quer também, o Senhor está te vendo, Ele está aí para te socorrer. Portanto, venha e participe com alegria. Igreja Assembleia de Deus, a harmonia.